Santa Catarina vive primeiro fim de semana de lockdown. O governo do estado anuncia investimentos na saúde para o enfrentamento ao coronavírus. Em Criciúma, segue a campanha de vacinação contra a Covid-19. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para a semana. A advogada fala sobre a relação de trabalho e a pandemia. Primeiro trimestre do ano é a melhor época para buscar estágio. No esporte, a derrota do Tigre contra o Juventus na segunda rodada do Campeonato Catarinense e também no Catarinense a vitória do Próspera contra o Hercílio Luz. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é segunda-feira, 1º de março de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. O estado de Santa Catarina vive hoje o seu pior momento desde o início da pandemia do novo coronavírus. Com hospitais lotados em todas as regiões, o governo do estado decretou lockdown para tentar conter o avanço do vírus. As restrições começaram na última sexta-feira. O lockdown, pelo menos por enquanto, vai ser só nos finais de semana. O governo do estado anunciou novas medidas que valeram entre as 11 horas da noite de sexta-feira até as 6 horas da manhã dessa segunda-feira. As restrições se repetem no próximo fim de semana, no mesmo horário. Durante esses dias de lockdown, só é permitido funcionar os serviços que são considerados essenciais, como hospitais, farmácias, clínicas, laboratórios, postos de combustíveis e supermercados. Já restaurantes, shoppings e o comércio em geral não pode funcionar. Também estão suspensos todos os eventos e é proibido frequentar praias, parques e praças. Tudo isso para evitar aglomerações. Nesse primeiro fim de semana, com quase tudo fechado, a avaliação, segundo o governo do estado, foi positiva. Santa Catarina registrou a segunda maior taxa de distanciamento social do Brasil no sábado, primeiro dia do decreto. Com índice de 44,83%, o estado só ficou atrás da Bahia, com 46,17%. Os dados são da plataforma In Loco, que tem medido por geolocalização a movimentação das pessoas pelas cidades e estados brasileiros durante a pandemia. Mas, para fazer o decreto valer, foi preciso muita fiscalização. Mesmo com as restrições, comércios não essenciais tentaram abrir as portas e muita gente foi para as praias. Conforme dados da Polícia Militar de Santa Catarina, foram realizadas 4.786 fiscalizações desde a última sexta-feira até o amanhecer desse domingo, sendo que houve 26 interdições em estabelecimentos comerciais e 26 notificações por irregularidades. No período, foram instaurados 45 boletins de comunicação de ocorrência policial, 27 prisões e 398 boletins de ocorrência de termo circunstanciado. Todas as fiscalizações estão sendo feitas de forma integrada e em todo o estado de Santa Catarina. A partir de hoje, nós estamos fiscalizando a efetividade desse decreto. Nós estamos, então, pedindo para que as pessoas obedeçam, até porque serão autuadas e o estabelecimento fechado, podendo receber uma multa e também responder por crime, podendo ser conduzido, inclusive, à delegacia. Na última sexta-feira, 6 órgãos públicos recomendaram ao governo do estado que o lockdown se estendesse por 14 dias para conter o avanço do coronavírus. Ministério Público de Santa Catarina, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Contas do Estado e Defensoria Pública do Estado e da União assinaram a recomendação. Mas o governo respondeu que precisa avaliar primeiro a efetividade das ações que já estão em andamento e analisar se o atual decreto trará resultados. É a nossa expectativa que traga sim resultado, por isso que a gente fez o decreto, a gente discutiu dessa forma. Estamos aumentando a fiscalização, porque não é por falta de regra que o estado de Santa Catarina está com dificuldades agora. Talvez seja também por falta de cumprimento da regra. E quando não há compartilhamento de decisão, também não há compartilhamento de fiscalização. E é por isso que nós temos esse modelo, que é um modelo claramente eficaz
até então no estado. Santa Catarina somou nesse domingo 7.358 mortes pela Covid-19. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, o estado tem recorde de internados em UTIs. São 940 pacientes espalhados pelas 7 regiões catarinenses, além de pelo menos 155 pessoas que aguardam na fila de espera por um leito. Nesse domingo, após reunião com o grupo gestor, o governador Carlos Moisés deliberou novas ações de enfrentamento à pandemia. Após uma reunião de mais de 2 horas nesse domingo, o governador determinou novas frentes de atuação para o enfrentamento à pandemia no estado. Também será realizado um encontro com representantes de hospitais privados de Santa Catarina e do setor produtivo, além de empresários, para a contratualização de leitos na rede particular. O governo do estado também vai lançar novamente o chamamento público para a contratação de vagas nos hospitais privados. Já há 600 milhões de reais em caixa para a compra de leitos na rede particular. Mas, segundo o governo, até o momento não houve resposta positiva nesse sentido. Também houve até agora ampliação para mais de 1.500 leitos de UTI em Santa Catarina durante a pandemia. Apenas nos últimos 30 dias foram pactuados 322 novos leitos clínicos e 170 de UTI em todas as regiões do estado. Agora, equipes do governo do estado avaliam estruturas de hospitais privados e aguardam a formalização de propostas para ampliar a rede de leitos. Essas vistorias devem se intensificar nos próximos dias. Além disso, a Secretaria de Estado da Saúde também busca investimentos federais, como a pactuação de novos leitos de UTI e a compra de insumos e equipamentos. A situação local foi levada até o governo federal na última semana. Conversamos muito com o ministro Pazuello, com alguns secretários de governo, entendendo o cenário, inclusive de vacinação, de processos, mas o fato é que é um momento realmente complicado e exige a união de todos para esse enfrentamento. O que foi solicitado pelo Estado de Santa Catarina é justamente isso, né? Equipamentos, respiradores e monitores, alguns medicamentos, o kit de intubação, porque apesar do Estado estar preparado para isso, como governo de Estado, percebemos que a rede filantrópica e municipal tem dificuldade, então a gente está buscando também esses insumos. O Estado de Santa Catarina tem emprestado medicamento a toda a rede. Dos 56 hospitais, 11 são estaduais, os outros 45 nós estamos ajudando. Mas fomos buscar isso também junto ao Ministério da Saúde, também testes diagnósticos da questão contra o coronavírus e discutindo também a questão de RH, que é um problema, né, em Santa Catarina, é um problema no país todo, e a gente tem bastante coisa alinhada, principalmente que a gestão de crise ela é do Estado de Santa Catarina, o governo federal vai fazer o apoio que nós solicitarmos e nós estamos atuando em todo o Estado para trazer o máximo possível de segurança para as pessoas. E continua a campanha de vacinação contra o coronavírus em todo o país. A repórter Michele Veiga foi conferir como está a imunização em Criciúma. Mais de 1.700 doses da vacina contra a Covid-19 chegaram e já foram aplicadas no último final de semana em Criciúma. O lote com 1.720 doses foi recebido na última quinta-feira e aplicada em profissionais da saúde e idosos. A gente fez estratégia com as unidades de saúde na sexta-feira e no sábado 2 unidades de saúde também funcionaram para os profissionais da área da saúde com agendamento. Lembrando que o agendamento para o profissional da saúde é através do 156. E a estratégia com as unidades de saúde foi ampliar um pouquinho mais a faixa etária do idoso e nós conseguimos então contemplar em torno de 400 idosos com 83, 84, 85 anos. No balanço realizado pela pasta, cerca de 1.450 idosos entre 80 e 84 anos ainda precisam receber o imunizante. E ainda existem aqueles que se negam a receber a vacina e, quando se arrependem, terão que esperar mais um pouco. Cada unidade, vai cuidando do seu idoso. A gente já teve relatos de idosos que se arrependeram de não receber a vacina, mas aí vai entrando numa fila de espera e a unidade vai chamando conforme disponibilidade de doses. E para os munícipes de Criciúma, vale lembrar, o cadastro para qualquer faixa etária deve ser feito no site minhavacina.criciúma.sc.gov.br para que as doses sejam controladas e os grupos administrados. Nenhuma pessoa será vacinada caso não esteja cadastrada no site Minha Vacina ou aquele profissional de saúde que não esteja agendado através do 156. É um cuidado que o município está tendo
para que não tenha nem desfalque de vacina, nem injustiça, né? Então, Minha Vacina é o pontapé inicial. O idoso, o professor, o paciente com comorbidade, todo aquele grupo prioritário que tem direito à vacina, a primeira coisa a fazer é fazer o cadastro no site Minha Vacina. A expectativa é que uma nova remessa de doses chegue ao município ainda essa semana. A seguir, as mudanças nas relações de trabalho durante a pandemia. Hoje é segunda-feira, dia de acompanhar como fica a previsão do tempo nessa semana em Criciúma e região. Amanhã, terça-feira, o dia amanhecerá com sol e com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima de 30 graus. Na quarta-feira, dia 3, o dia amanhecerá com sol e algumas nuvens. Pode chover entre a tarde e a noite. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 29 graus. Na quinta-feira, dia 4, o dia será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã, à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 17 graus e máxima de 30. E na sexta-feira, dia 5, o dia será de sol com muitas nuvens. Pode haver pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 28 graus. Com a pandemia, muita coisa mudou em relação ao ambiente corporativo e, em muitos casos, sobram dúvidas. Confira na reportagem. Coronavírus, lockdown, atestado, testa positivo, testa negativo. Os trabalhadores nessa nova realidade estão cada vez mais com dúvidas sobre o que eles têm direito nesse momento que estão vivendo. Você ou algum membro da família já esteve ou está com sintomas da Covid-19, recebeu os documentos de afastamento das ações do dia a dia, mas foi negativado no exame. E agora, o que fazer? A testagem, ela é o que a gente determina o ponto de retorno à atividade. Se deu resultado positivo, se mantém o afastamento. Se não deu resultado positivo, é o momento exato para o trabalhador retornar. O afastamento cessa imediatamente com a ciência dele de que ele não tem a Covid-19. Então, se o trabalhador está afastado há 10 dias, mas ele sabe que não tem a Covid-19, ele retorna exatamente para o trabalho na medida que tem a ciência. Ele não fica todo o tempo, os 14 dias, por conta do afastamento. Então, o afastamento ele tem uma duração, mas essa duração termina com a testagem e o resultado dela. Outra dúvida que surge é quando o trabalho já é em home office, em casa. Serve atestado para quem não está saindo para trabalhar? A advogada diz que sim, mas existe algumas diferenças. A diferença é que quando é assintomático, ele pode desenvolver atividades no ambiente de trabalho dele. Mas todo trabalhador, independente de ser Covid-19 ou qualquer outra atividade, na medida que ele não tem a saúde adequada, ele tem o direito de estar afastado, inclusive o home office. As crianças também estão interferindo nesse processo de afastamento dos pais do trabalho. Caso o menor apresente sintomas, seja detectado com a doença, as empresas que os pais trabalham também devem aceitar o atestado médico. A própria documentação do filho e a documentação de acompanhamento também dos pais serve para o empregador para a documentação desse afastamento daquele que tem o filho ou alguém que convive no mesmo ambiente familiar com a possibilidade de estar positivado pela Covid-19. E tudo isso não gera desconto? Não gera desconto. Sempre lembrando que o que não gera desconto é o afastamento regular pela Covid-19. Para ele ser regular, o trabalhador deve buscar o atendimento, deve buscar os meios que nós temos hoje, como testagem, acompanhamento médico, para que isso seja validado junto ao empregador. Começa hoje o prazo para a declaração de imposto de renda. O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021 começou nesta segunda-feira e vai até o dia 30 de abril. Nesse ano, o fisco espera receber mais de 32 milhões de declarações.
Pelas estimativas da Receita Federal, 60% das declarações terão restituição de imposto, 21% não terão imposto a pagar nem a restituir e 19% terão imposto a pagar. Assim como no ano passado, serão pagos 5 lotes de restituição. Os reembolsos serão distribuídos nas seguintes datas: 31 de maio no primeiro lote, 30 de junho, segundo lote, 30 de julho, terceiro lote, 31 de agosto, quarto lote e 30 de setembro, no quinto lote. As regras para a entrega da declaração do imposto de renda foram divulgadas na última semana pela Receita. Entre as principais novidades está a obrigatoriedade de declarar o auxílio emergencial para quem recebeu mais de R$ 22.847,76 em outros rendimentos tributáveis e a criação de 3 campos na ficha Bens e Direitos para o contribuinte informar criptomoedas e outros ativos eletrônicos. O prazo para as empresas, os bancos e demais instituições financeiras e os planos de saúde fornecerem os comprovantes de rendimentos acabou na última sexta-feira. O primeiro trimestre do ano é o melhor momento para procurar uma vaga de estágio, tanto para alunos de ensino médio quanto de ensino superior. Existem organizações não governamentais que se especializaram em conectar jovens que buscam vagas no mercado a empresas. São milhares de vagas de estágio no país, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. 900 oportunidades em São Paulo, 300 em Campinas, 500 em Brasília, 300 em Goiânia e 400 em Cuiabá. Em nível superior, as áreas de administração, direito e contábeis estão entre os cursos com maior oferta, agora que a economia está sendo retomada. Nós tivemos aí uma queda bastante significativa do número de oportunidades de estágio, né, e de aprendizagem também, e a gente vem recuperando isso gradualmente, mas ainda nós não estamos ainda no mesmo volume de vagas que nós ofertávamos no período pré-pandemia. Então, nesse primeiro trimestre do ano, de janeiro a março, a gente deve ofertar aí algo em torno de 60 mil vagas, né, de estágio e aprendizagem, através das empresas parceiras, dos órgãos públicos parceiros do CIE. Oportunidade para quem quer conhecer na prática a área que até agora está só na teoria, como é o caso da estudante de segurança do trabalho Nathalie Matos, que conheceu o curso quando ainda era menor aprendiz pelo CIE. Meu primeiro contato com a segurança foi em 2019, quando eu fui aprendiz. Essa também é a importância da gente conseguir a oportunidade de ser aprendiz. Porque lá a gente conhece profissões que talvez a gente nunca tenha ouvido falar. Foi isso que aconteceu comigo. Eu nunca tinha ouvido falar da segurança, acabei gostando da área e hoje, em 2021, eu sou estagiária de segurança do trabalho no ramo portuário. No nosso curso, a gente aprende a parte mais teórica, né? Agora, no estágio, a gente aprende mais a parte operacional, acompanha tudo de perto. Para chegar nesta posição, Nathalie, antes de tudo, se cadastrou no CIE. O Centro de Integração Empresa-Escola está presente em quase todo o país. Onde não há uma unidade física do CIE, o aluno pode fazer cursos ou buscar uma vaga pela internet. Se, por exemplo, um aluno do Rio Grande do Sul, por exemplo, fizer o cadastro na nossa página, que é diferente da do Rio Grande do Sul, aí sim ele tem acesso aos cursos normalmente. E após um 2020 tão desafiador, 2021 trouxe novidades, mais tempo para capacitação e aperfeiçoamento para os estudantes do ensino médio, através do programa Jovem Talento. É um programa de estágio voltado exclusivamente para os jovens de ensino médio, e ele tem... Qual é a novidade desse programa? É que durante todo o programa, ele tem, além das atividades práticas que ele desempenha na empresa, ele também tem uma série de conteúdos no formato de educação à distância que o CIE disponibiliza para ele, onde a ideia é que, por exemplo, se ele faz um estágio de 4 ou 6 horas por dia, que 1 hora por dia desse estágio, lá na empresa, seja dedicada à atividade de treinamento através dos cursos EAD que o CIE oferece. Então, nós temos aí algumas trilhas, né, de conteúdo, que somam aí uma carga horária de 400, 500 horas no total. A ideia é que ele faça 1 hora por dia durante todos os dias do estágio. E aí nós temos a trilha administrativa, nós temos a trilha do comércio e varejo, nós temos a trilha
para a área de contabilidade e finanças, para a área de tecnologia e também para a administração pública, caso ele faça um estágio em órgãos da administração pública. Essa é a maior novidade no estágio. Para buscar uma oportunidade ou fazer um dos cursos à distância do CIEE, basta acessar www.portal.ciee.org.br. O ProUni abriu hoje inscrições para a lista de espera no programa. Confira na reportagem. Interessados em entrar na lista de espera de bolsas de estudo pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, devem acessar a página de inscrição com seu número e senha do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e manifestar interesse em participar do processo. A inscrição deve ser feita nesta segunda e terça-feira. Diferente da segunda chamada, a espera não é automática. A inclusão na lista é exclusiva aos candidatos que participaram daquele processo seletivo do ProUni 2021 e não está aberta a novos inscritos. O ProUni acontece sempre 2 vezes por ano para ingresso no primeiro e no segundo semestre. Quem não for chamado em lista de espera, cujo resultado será divulgado em 5 de março, tem que esperar até a edição seguinte para tentar novamente. Essa etapa comporta todas as vagas não preenchidas entre as 162 mil oferecidas durante a primeira e segunda chamadas dessa edição do ProUni. A seguir o esporte, fim de semana de rodada do Catarinense teve desafio para o Criciúma e para o Próspera. E agora a gente fala de esporte. O fim de semana foi de bola em campo pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. No sábado, o Criciúma enfrentou o Juventus, fora de casa. Pela segunda rodada, o Criciúma não se deu bem e já deixou o torcedor com a sensação de déjà vu logo no começo do Catarinense. Fora de casa, o Tigre perdeu para o Juventus em partida disputada neste sábado no estádio João Marcato, em Jaraguá do Sul. O placar foi de 2-0 para os donos da casa. Logo no começo do primeiro tempo, Fabinho abriu o placar. Alemão acabou encerrando a vitória do moleque travesso. O time de Emerson Maria tem somente 1 ponto na competição e ocupa a 9ª colocação no estadual, o que está deixando o técnico e a torcida preocupados. Sabíamos que seria difícil, principalmente por tudo que aconteceu, a formação de um elenco todo novo, mas mesmo assim esperávamos resultados melhores. Contra o Exílio tivemos um jogo onde poderíamos ter conseguido os 3 pontos. E hoje, talvez na pior das hipóteses, principalmente pelo segundo tempo, um empate, né? O gol no final ali foi muito cruel e acabou decretando a primeira derrota nossa, né, na competição. Acredito que é um começo difícil, nós imaginávamos muita dificuldade mesmo, mas sempre de cabeça erguida na busca dos resultados. Dar moral para os atletas, conversar, não bater o desespero. Se ganhássemos 2 jogos também a gente teria uma longa caminhada pela frente. Ter muito pé no chão. Eu sou um treinador que sou experiente, conheço o campeonato, sei das dificuldades e sei do que o meu elenco é capaz. Então temos um elenco aqui que foi formatado a dedo, a gente escolheu todos os jogadores que estão aqui hoje e temos certeza que tanto nós da comissão técnica como os atletas podem render mais. E a partir do momento que a gente alcançar o nível que todos aqui esperam, os resultados vão vir e a gente vai conseguir dar alegria para o nosso torcedor. A volta a campo na quinta-feira, dia 4, diante da Chapecoense no estádio Heriberto Wilson, é um momento que o torcedor volta a ter esperança no Catarinense. Também na segunda rodada entrou em campo no domingo o Próspera. O time da raça levou a melhor. E a primeira vitória chegou. O Próspera, jogando no estádio Heriberto Wilson, venceu o Hercílio Luz por 3-2 na tarde deste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense.
Bem à vontade, o rubro-verde foi para cima logo nos primeiros minutos. Tanto que logo aos 3, Jean Natal cruzou, o GC aproveitou a indecisão da zaga e chutou forte, sem chance para o goleiro, marcando 1-0. O Hercílio Luz tentou equilibrar o jogo, com tentativas de fora da área, mas sem sucesso. Os tubaronenses não deixaram a empolgação cair e aos 35 minutos, o meia Renato, em mais um chute de longa distância, empatou a partida, 1-1. Mesmo com um a mais, o Próspera teve dificuldade. Foi só aos 22 minutos do segundo tempo que o atacante Gabriel desempatou a partida, 2-1. Com o time mais empolgado, os criciumenses foram para cima e marcaram o terceiro. Após um cruzamento na área, a bola sobrou redonda para Michael Santana completar para o fundo das redes. Mas Rafael Rosa aproveitou a saída errada do goleiro Preze e aproveitou o chute no ângulo final. Hercílio Luz 2, Próspera 3. Mas o técnico Paulo Baier não passou a mão na cabeça de seus comandados não. E a falta de atenção ao tomar o segundo gol deixou o comandante preocupado. Deu bobeira, né, contra o Joinville, tomamos o gol faltando 30 segundos. Hoje, de novo, tomamos bobeira, uma coisa que a gente tem que corrigir, isso faz parte minha, né? Então vamos corrigir. Mas primeiramente agora é agradecer os atletas pelo empenho deles, pela dedicação. Jogaram muito mais bola nesse jogo do que contra o Joinville. Então eu estou muito feliz e satisfeito pelo rendimento e principalmente pelos 3 pontos. Agora o Próspera enfrenta o Hercílio Luz na quarta-feira às 8 horas da noite em Itajaí. O Informe em Região vai ficando por aqui. Você acompanha mais notícias a qualquer momento ao longo da nossa programação. Fique por dentro também nas nossas redes sociais. Você acompanha no Facebook, facebook.com/TV Primavera e também no Instagram, no @TV Primavera. Uma boa tarde para você.